mercador viajante conhece sua deusa lobo, que o pede para levá-la à sua terra natal, e os dois partem uma jornada juntos. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora para essa ótima estreia. A obra já começa com as duas personagens conversando, enquanto está nevando lá fora. A mais nova pergunta: qual vai ser a história que a mais velha vai lhe contar essa noite? A mais velha lhe sugere algumas, mas a nova comenta que já tinha ouvido essas e queria uma diferente e menos infantil. A mais velha então começa a falar de uma história de um lugar distante, em que uma loba fez uma promessa de proteger uma vila e as colheitas de trigo que eles produzissem, e que depois de muitos anos acabou virando uma lenda local, com as pessoas não mais acreditando que de fato havia existido uma loba real, tratando tudo como se só fosse uma lenda. Em seguida, vemos o protagonista, chamado Lawrence, viajando em uma carroça sozinho, enquanto comenta do clima com o cavalo. Ele é parado por guardas na estrada, que questionam quem ele é. Ele então fala que é um comerciante, que estava vindo de uma vila depois de ter feito o comércio por lá, e estava voltando carregando peles. Lawrence pergunta se está acontecendo alguma coisa na região, já que normalmente não se vê cavaleiros por aquelas bandas. E o guarda responde que estão ali por terem ouvido falar de um festival pagão que estava para acontecer pelas redondezas, e pergunta se Lawrence sabe de alguma coisa do tipo, que responde não saber nada a respeito. Um tempo depois, ele chega a uma vila cumprimentando alguns aldeões, e comentando que eles pelo visto tiveram uma boa colheita esse ano, perguntando se algum deles havia visto um homem chamado Yarei. E os dois homens então lhe falam que ele deveria se apressar, já que estava quase na hora da nova rolo ser escolhida. Lawrence então continua indo em direção à vila, quando encontra um grupo maior de pessoas no campo, colhendo os últimos ramos de trigo, sendo Yarei um deles. E assim que ele corta o último ramo, Lawrence escuta algo em sua carroça, mas quando olha para trás não vê nada. Ela então volta a prestar atenção na multidão, quando Yarei solta um uivo, e as pessoas começam a ir atrás dele, falando que ele é a rolo daquele ano. Ele é pego, e enquanto está sendo levado para o celeiro, ele cumprimenta o Lawrence, falando que mais tarde o veria. Lawrence então pensa que seria difícil, já que ele, como a nova rolo, teria que ficar preso no celeiro por uma semana, enquanto os moradores da vila estão preparando o centro para as festividades. Vemos o Lawrence conversando com o chefe da vila e comentando sobre como tiveram mais um ano de colheita farta. E o chefe da vila continua dizendo que tudo aquilo era graças ao novo lorde daquelas terras, que havia introduzido novas técnicas de plantio e que graças a isso eles não têm mais épocas fracas de colheita. O chefe fala que o Yarei tem ajudado bastante nessa questão das vendas e que tinha aprendido bastante com o Lawrence, este se lamentando que não vai poder encontrá-lo, já que o Yarei não vai poder sair do celeiro. O chefe o convida para permanecer ali naquela noite, mas o Lawrence se recusa, já que precisa partir e se despede. Já fora da cidade e à noite, Lawrence se prepara para ir dormir, mas quando vai até a carroça, nota um movimento estranho nas peles. E nisso, ele se depara com a garota adormecida. Ele tenta acordá-la para tirá-la dali, mas se assusta quando nota que ela tem orelhas de lobo na cabeça. A garota então acorda e se levanta, revelando não estar usando nada, e logo após solta um uivo, numa cena muito bonita por sinal. Enquanto isso, Lawrence fica surpreso com toda a situação. Vemos que, além das orelhas, ela também possui uma cauda de lobo, e nessa, a garota comenta sobre a lua estar bonita e pergunta se Lawrence não teria nenhuma bebida ou algo para comer. Ela pega um pedaço de carne seca que o Lawrence havia derrubado, e ele, enquanto isso, saca uma adaga e aponta em direção à garota misteriosa, questionando se ela havia sido possuída, já que estava daquela forma. A garota fica um pouco brava por ele ter feito isso, mas aí ela entende que Lawrence não é um morador da vila e se desculpa. Ela então se apresenta como rolo e comenta que entrou na carroça dele para poder sair da vila e que fazia muito tempo que não havia sumido daquela forma. Lawrence fica um pouco surpreso com esse nome e fala que conhece outra pessoa que também o usa. A Rolo fala que nunca viu ninguém com esse nome e pergunta quem seria essa outra Rolo. Lawrence fala que é o nome do deus da colheita daquela vila e pergunta se a Rolo está falando que é essa mesma deusa. Ela então responde que mesmo sendo chamada de deusa e ficando por tanto tempo ali, ela não é algo tão grande assim, é só Rolo e nada mais que isso. Ela continua falando que veio de longe dali, veio do norte, em um lugar chamado Yoitsu, e que se chamava Rolo, a loba sábia de Yoitsu. Rolo pergunta se o Lawrence conhece esse lugar, e ele responde que nunca ouviu falar. Ela volta a se abrigar nas peles, já que está frio e ela não está com roupa alguma. Nessa, o Lawrence fala que, se ela é realmente a lobo Rolo, que ela provasse para ele naquele momento, se transformando em lobo. Ela se recusa e pergunta se as orelhas e a cauda de lobo já não seriam suficientes. Lawrence, um pouco nervoso,
Fala que se ela for só uma pessoa normal, a entregaria à igreja, já que era alguém possuído e traria problemas. Porém, se ela fosse realmente a Rolo da lenda, ela poderia ficar com ele, já que certamente traria sorte. Ela pergunta se ele realmente tem certeza que quer ver isso, e ele responde que sim. Ela responde que, para se transformar, precisa ou de sangue de algo vivo, ou um pouco de trigo. Lawrence rapidamente fala trigo. Ela então come um pouco de trigo e fica meio mal, mas quando Lawrence se aproxima para ver se ela está bem, algo surge do nada, o assustando e derrubando da carroça. Lawrence então continua no chão, assustado com o que acabou de ver. Ele volta ao normal logo em seguida e vê que a Rolo sumiu. Lawrence decide voltar para o vilarejo e ficar na casa do chefe da vila, mas quando ele chega lá, ele encontra o Yarei, o que o deixa surpreso. Os dois então jantam e o Lawrence questiona se não era para o Yarei estar no celeiro ainda. O Yarei fala que aquilo é só uma superstição e que não existe de fato uma loba de verdade ali. Por isso não deu tanta importância. Os dois então continuam conversando sobre o quanto as coisas mudaram desde a primeira vez que se encontraram. Depois de comerem, o Yarei se despede, voltando para o celeiro, falando que agora não precisa mais de a loba para nada. Lawrence volta para o quarto enquanto pensa no que Yarei falou. Nessa ele se assusta com a Rolo aparecendo do nada ao lado dele. Ele pergunta onde ela estava e a Rolo fala que estava dentro do trigo que o Lawrence carregava. E então explica que, durante a colheita, ela está sempre no último maço de trigo, o que dificulta para ela fugir, mas se houvesse um maço de trigo por perto, ela poderia escapar para ele. E como na carroça do Lawrence tinha exatamente um maço assim, ela conseguiu escapar para ele, e ela agradece ao Lawrence por isso. Rolo está um pouco cabisbaixa e pergunta se o Lawrence tem medo dela. Nisso, o Lawrence se desculpa pelo que aconteceu antes, já que foi ele que insistiu para ver a verdadeira forma da Rolo e, mesmo assim, ficou com medo, se sentindo culpado depois que viu a reação da Rolo e achou que ela havia sumido por isso. Rolo responde que os humanos sempre demonstram medo quando veem ela daquela forma, e ela poderia contar nos dedos as pessoas que não tiveram medo. Uma dessas pessoas, segundo ela, foi um morador daquela vila há muitos anos, que foi que pediu a Rolo que ela permanecesse ali e ajudasse nas colheitas, e por isso ela manteve a promessa, dando épocas de fartura, mas também de escassez, para não prejudicar a terra, e fala que agora as pessoas da vila não precisam mais dela. Lawrence então pergunta se, caso ela saia da vila, para onde ela iria, e a Rolo responde que, quando sair dali, quer voltar para sua terra natal, no norte. No dia seguinte, vemos o Lawrence indo embora da vila, e que agora que já estavam um pouco distantes, a Rolo poderia sair. Rolo então, aliviada, sai e surpreende o Lawrence, já que ela estava vestida com uma das roupas dele, para vender, né, Lawrence? Para vender essa roupa, né? E ele fala que são as melhores roupas que ele conseguiu em 10 anos. E a Rolo responde que realmente é uma roupa muito bem feita e digna do corpo dela. Lawrence fala mais uma vez que eram suas roupas, mas a Rolo fala que ele, como um macho gentil, não ia pedir para ela tirar as roupas, não era? Enquanto encara ele. Ele então só aceita e fala que tudo bem elas usar. Ela agradece, falando que vai ser um prazer viajar com ele. E pergunta qual era o nome dele, aliás, já que nunca tinha perguntado. Ele responde falando que se chama Crafty Lawrence. Lawrence responde que a profissão dele não é fácil, e por isso ela teria que o ajudar como forma de pagar pela alimentação e a viagem. Rolo fala que não seria descarada ao ponto de se aproveitar sem fazer nada em troca, já que ela é a lobo sábia Rolo e era muito honrada. Lawrence oferece a mão para se sentar e ela comenta com um tom descontraído que ali era muito apertado para duas pessoas, enquanto se encosta no Lawrence. Lawrence pede para ela se afastar um pouco, enquanto ela comenta que o macho deveria ficar feliz sendo tocado por ela. E nisso, eles continuam a sua jornada. Esse foi o primeiro episódio de Spice no Wolf e eu adoro essa série. Já gostava desde o anime antigo e o remake até agora tá ótimo. Tô adorando ver a Rolo e o Lawrence novamente, depois de tantos anos. E é isso, espero que tenham gostado. Se puderem dar uma força, se inscrevendo e curtindo, eu agradeço demais. E é isso aí, aqui quem fala é o Neko, e até a próxima.